Olá, boa noite, pessoal. Bora começar mais uma live aqui no perfil. E hoje é um tema super especial e também temos uma convidada mega especial, que é a Bia Nepel. Sempre falo sobre o nome dela um pouquinho errado, mas eu vou pedir para ela estar corrigindo para mim, mas a Bia é uma das mulheres mais potentes, é uma das maiores referências do Tantra no Brasil e também do trabalho de sexualidade consciente, de relacionamentos. Uma mulher que eu admiro muito e não vou negar que também uma das experiências mais bonitas que eu passei de massagem foi com ela. Eu tenho passado os últimos tempos, tendo a oportunidade de encontrá-las de tempos em tempos e tem sido muito gostoso conhecer mais a vida dela, a história e principalmente, né, as transformações ao longo do tempo. Para mim, ela é uma das maiores referências do Tantra no Brasil e como eu tenho recebido muitas mensagens de curiosidade, perguntas sobre o Tantra, como que a gente pode começar a dar esses primeiros passos, né, de uma forma segura, de uma forma consciente e com maior permissão para entrar nesse caminho do Tantra. Então eu pensei em convidar a Bia Nepel para estar fazendo essa live junto comigo, para contar um pouquinho da sua história, as transformações, como que o Tantra funciona na prática, e acho que vai ser revolucionário. Então vou convidar aqui a Bia para entrar. Tô vendo aqui que já tá me esperando, né, Bia? E é como extremamente amorosa e humilde. Vou só esperar um minutinho, aceitar, entrar ao vivo e vamos lá? Olá! Oi, Bia, boa noite, É, tudo bem? boa noite! Salve, salve, esse povo! Então, é Bia Neppel, quase, quase. Né? Neppel, Ai, menina, eu tô falando desde ontem o seu sobrenome, tô treinando. E eu lembro que você tinha falado que era um sobrenome holandês, europeu, talvez esteja errada, alemão, né? Alemão, tô quase lá, quase, vai vendo. E eu sempre fico tentando lembrar, mas como que é a pegada? Vou parar de falar o quase. sobrenome e vou falar só Bia, que Não, mas fica tá mais certo, fácil. tá certo. É que tem gente que fala, me chama de Nepal, Bia Nepal. Ou Apple, Neppel, Bia Neppel. Tá tudo bem, tá tudo certo. Obrigada pelo convite, grata. Né, você falou, eu vi você falando no começo aí da live, né? Que você me acha uma referência, mas eu também te acho uma referência, porque há uns anos atrás, né, a gente se conectou, né, pelo próprio Instagram, na época que você tinha um perfil chamado Mulher Árvore. E você foi uma das Sim. primeiras pessoas que eu ouvi falar de Yoni Eggs, por exemplo, né? Então, para mim ainda era né, nossa, o que é isso, tal. E então, né, e fiquei super feliz em poder te conhecer presencialmente, pessoalmente, né? O que a gente se conectou no passado. No começo desse ano a gente também teve juntas, então para mim é um prazer estar aqui com você. Ah, maravilhosa. E você sabe que eu vou compartilhar enquanto o pessoal vai entrando, né? Que eu tava aqui me preparando, né? E eu tô aqui na casa dos meus pais, em Barra Bonita, no interior de São Paulo, né? E eu cheguei já no meu pai e falei assim, então, pai, adivinha com quem que eu vou fazer live hoje à noite? Olha, Daí ele falou assim, quem? Daí eu falei assim, lembra do seu presente de Natal que eu prometi, só que a gente ainda não conseguiu marcar a agenda? Ele arregalou o olho e falou assim, a Bia? Eu falei assim, olha. a Bia. Minha mãe chegou, e quando que a gente vai marcar a minha? Porque, né, pra quem não sabe, porque só a Bia sabe, a gente tá querendo marcar uma data para os meus pais receberem uma massagem, né, dos 4 elementos. E ao mesmo tempo que desperta muita curiosidade, gera também um universo inteiro de sensações e é muito interessante o quanto que eles se permitiram a dizer sim. Então a gente está esperando que a Bia retorne para o interior, manda mensagem, inclusive, quando vir para cá, porque eu acho que vai ser muito transformador, Ah, né? com E por que certeza. que eu comecei falando sobre isso? Porque eu tive a oportunidade, né, de receber uma massagem da Bia e foi muito incrível, muito potente. E já estou chamando todas as mulheres, né, que também têm vontade de receber uma massagem dos 4 elementos para ver essa experiência com a Bia. Que, assim, tem uma energia muito potente, é uma pessoa, assim, que eu sinto muita confiança e tem um olhar para além apenas da carne, mas tem um olhar, assim, realmente profundo para aquilo que a gente necessita de ouvir, de presença. E eu acho que isso, para tocar um outro ser humano, é essencial, né? Ter um trabalho interno, mas acima de tudo ter essa presença e disponibilidade.
né, de olhar para além. Então, Bia, você é sensacional e eu me sinto muito honrada mesmo, viu, de estar te recebendo aqui. Com relação, então, a essa live, vamos adentrar ela profundamente. E eu sempre, quando começo uma live com alguém, eu gosto de entender como é que começou esse caminho com o Tantra, com a sexualidade, o que que te motivou a buscar. Eu sei um pouquinho, né, que foi uma experiência há quase uma década, mais ou menos. Se eu estiver errada, você pode me corrigir, com certeza. E eu gostaria de saber, o que que te fez interessar, dar um start para começar a buscar o Tantra, começar a participar, talvez, de retiro, vivências, fazer uma especialização, a se tornar uma terapeuta. O que que te motivou, Bia? Pois é, aí que tá, né, gente? O problema é que eu não procurei, eu nem sabia o que que era Tantra, na minha cabeça, enfim, eu era muito aérea na época. Isso foi de 2013 para 2014. Na época eu era uma outra vida que eu vivia lá atrás, né? Eu morava em Curitiba ainda, que eu sou de lá, natural de Curitiba. Uhum. E numa viagem eu conheci uma pessoa que me falou de Tantra, né? A gente teve uma conexão legal. E ele que me trouxe assim, essa curiosidade de querer saber o que, que tem por trás do Tantra. É óbvio que ele foi bem esperto na época, né? Ele me trouxe mais essa parte do sexo, do prazer, do orgasmo. E por mais que hoje, olhando para trás, eu vejo assim que ele não fez nada de mirabolante comigo. Ele não me fez uma massagem tântrica, não me fez posições diferentes, mas a forma como ele me tocou naquela época já foi muito diferente do que eu já havia sido tocada por outros homens. É aquela coisa mais do cuidado, da atenção, sabe? De realmente eu sentir que ele estava ali, não era nada nem pelo próprio sexo, mas ele estava presente. E aquilo me deu um estalo muito grande. E quando eu voltei de viagem, eu fui procurar o que que era tal do Tantra. Pesquisei. É óbvio que quando a gente vai na internet, né? Fala lá, massagem tântrica, sexo tântrico, prazer, orgasmo. Então, para mim, o Tantra era associado apenas a isso. Então, eu falei, bom, eu quero sentir essa tal da massagem tântrica, né? Já que tá dizendo aí que eu posso ter muitos orgasmos, que não sei o quê. Já quero! Já quero esse negócio, parece que é bom. Mas era tudo assim, muito místico, muito. Nossa, era uma coisa assim, meio misteriosa pra mim, sabe? E ao mesmo tempo eu ficava meio mexida, porque eu via muita questão do corpo, né? Eu via, nossa, via uns cursos que aparecia lá, todo mundo nu, grupos, e aquilo me dava um pavor, né? Então, na época eu fui buscar em Curitiba, fui indicada por um casal na época, e quando eu entrei em contato com esse casal, querendo receber minha massagem tântrica, eles me conduziram para um evento que ia ter dali 15 dias, na época em Santa Catarina, que era um retiro de Tantra. E Uhum. aí eu fiquei confusa, eu falei, uai, mas eu só tô querendo uma massagem, né? Eu quero ter esses orgasmos aí e tal. E aí enfim, acabei caindo de paraquedas nesse retiro. Foi um retiro de um final de semana todo. Eu confesso que hoje, olhando para trás, eu fui muito corajosa, porque eu não conhecia ninguém. E fui sem saber o que me esperar. E assim, confesso que eu me Isso senti era ser muito. avoada? Eu Isso era ser avoada para esses assuntos? Porque já topou uma vivência de final de semana, já se entregou a todo um processo É super porque intenso. assim, Caraca! porque eu sou intensa, entendeu? O Tantra me deixou mais intensa ainda, mas eu acho que é aquela coisa que eu precisava, sabe? E naquele momento eu falei, vou sentir o que é isso, vou ver. E realmente foi um evento de um final de semana todo, no meio do mato, numa pousada incrível lá em Santa Catarina. Eu me senti totalmente perdida porque todo mundo eu via que era desse meio mais holístico, falando sobre universo, cocriações, não sei o quê, e eu não entendendo porra nenhuma, né? Porque eu nunca tinha feito terapia na vida, né? Nunca fiz terapia na vida, não sabia o que era esse negócio do corpo, terapia corporal. E aí o que que acontece? Nesse retiro eu só fui na época porque dizia lá nas instruções que não ia ter nudez, não ia ter massagem tântrica, ninguém ia tocar meu corpo. Eu pensei, uai, então o que que é Como assim? Tantra? O que que é Tantra, afinal, né? Então, eu falo para mim hoje, aquele retiro foi, assim, uma grande virada de chave na minha vida, porque eu tive a oportunidade de me conectar
com essa energia do Tantra de uma forma muito mais profunda do que só uma massagem, do que só a parte sexual. Eu realmente acessei o emocional, acessei o espiritual, acessei coisas que eu nem sabia que estavam aqui no meu corpo, explodindo, me incomodando, coisas que precisavam ser olhadas, né? Eu falo que foi um processo assim bem forte, né? E ali, a partir daquele momento, eu fui atrás de diversas terapias, porque me abriu um mundo de possibilidades e eu percebi que eu tinha várias questões ali que não estavam encaixando mais para mim, né? Que de alguma forma me incomodava, só que eu não sabia o quê. Então, fui para terapia convencional e fui também me aprofundar dentro desse meio, desse mundo da sexualidade, porque para mim era tudo muito instigante, era excitante, era aquela coisa do mistério. O que será que tem por trás disso, né? Parece que todo mundo é bruxo, parece que todo mundo adivinha as coisas. Então, eu falo que o ano de 2014 para mim foi um ano assim de muito aprofundamento, aonde eu participei de vários grupos de tantra, de meditações, de respiração, participei de vários retiros e também tive um terapeuta que me acompanhou durante alguns meses num processo muito intenso, individual, com a terapia tântrica. Aonde depois que eu passei pelo retiro, depois de uns 3 meses, eu pensei, bom, acho que agora é o momento de eu receber uma massagem tântrica. Mas aí eu fui com outro olhar, com outro feeling. E aí, claro, né, o processo foi muito forte, porque eu não fui só em busca de ter um orgasmo, enfim, né, eu fui realmente procurar entender o que tinha aqui dentro, né, o que precisava sair para poder deixar entrar, né? E me veio muitos insights na minha primeira massagem, que foi, nossa, eu nunca fui tocada desse jeito, né, Eu também fui assim. com tanto cuidado, com tanto respeito, né, com tanto amor. É a questão do afeto, né, do corpo, toque não sexual, que eu não tinha isso até na própria família, porque minha família não era aquela coisa do carinho, do abraço, do toque. Então, eu senti muito, né, essa nutrição no meu corpo e comecei a perceber o quanto eu me permiti ser tocada de uma forma que não era agradável para mim durante toda a minha vida, né? O quanto eu me sujeitei, estar em relações, estar em situações que eu não era valorizada, não era respeitada, que eu não dava atenção para o meu corpo, né? Então eu falo que isso foi um grande start que me deu a partir daquele momento de começar a filtrar tudo na minha vida, né? Eu acho que é isso que o Tantra nos traz, além de prazer e orgasmo, ele nos traz um filtro muito grande, uma outra percepção e consciência a partir do seu corpo, da sua vida, né? Como você está levando a sua vida, os lugares que você está frequentando, as pessoas que você tem se relacionado, não só amorosa, sexual, mas de trabalho, de amizades, o meio familiar que você vive, né? O quanto você tem reprimido, segurado, deixado de demonstrar aquilo que você realmente sente, deixar de verbalizar aquilo que você quer, né? Então, isso eu falo que é um filtro que até hoje acontece na minha vida, né? Eu falo que é um trabalho assim que não tem fim, cada vez a gente vai se aprofundando, vai se conhecendo muito mais. E mesmo hoje, né, desde 2014 até hoje, eu ainda me deparo com situações que eu me deixo entrar, né, enfim, com momentos e a todo momento eu tô trazendo essa consciência, né, para o meu corpo, para a vida que eu levo, para o que eu posso melhorar, e principalmente na questão da expressão, né? Será que eu estou realmente me expressando de uma forma verdadeira? Estou expressando aquilo que realmente eu sinto, que eu quero, né? Então tem sido assim um aprendizado muito grande, né? Eu fui em busca de orgasmo, de prazer, consegui, né? Estou conseguindo Que desenvolver é isso bom, a cada gente vez mais, merece. mas eu falo que eu acessei assim um universo muito infinito dentro de mim por conta do Tantra, que não tem como reverbera em todos os aspectos da vida, porque é a nossa energia de vida, né? E aí, se eu trago esse movimento, né, dessa minha energia, né, tudo ao meu redor vai mudar, porque eu já não vou mais ver da mesma forma, né? Nossa.
Total. E eu gosto muito de ouvir a sua história, Bia, porque não tem como eu não me identificar, né? Eu nunca vou esquecer que também, há mais ou menos uns 10 a 13 anos atrás, o primeiro contato de ouvir falar o que era Tantra foi por um antigo namorado meu que eu achava que, nossa, sabe tudo desse assunto, porque tocava com presença, e que bom, que multiplique mais a presença no ato sexual, a presença no carinho, a presença no olhar, né? É importantíssimo. E a pessoa começou a falar, e isso despertou uma vontade. Só fui buscar realmente conhecer o Tantra quando eu passei por uma crise emocional, onde tudo da vida estava dando errado, todas as coisas começaram a bloquear, é trabalho, é relacionamento tóxico, é não sei o que, uma insatisfação. E quando eu comecei, então, a estudar o Tantra, né, eu queria, assim, olhar para a questão orgástica, só que o que para mim veio foi exatamente esse processo muito intenso de liberação. Para mim, quando eu entrei em contato com o Tantra, eu acessei o prazer depois que eu passei muita raiva. E não é passar a raiva porque o Tantra está me causando algo, mas eu descobri que nesse descamar, né, que eu vejo como cebolinha, cada vez a gente vai tirando uma casca e uma camada, eu tinha muita raiva contida. Imagina eu, que parecia assim, bem pequenininha, com uma cara assim, bem mais jovem do que eu sou, que parece ser muito boazinha, e eu tentava ser uma pessoa muito boazinha, né? Só que eu descobri aqui por conta da minha história de abuso, a minha história de ser amada e aceita por todo mundo, essa repressão daquilo que eu sentia, e a sensação de toda hora estar sendo atravessada, de não estar sendo vista, e que eu não me permitia também colocar o limite, ser vista, me expressar com autenticidade, eu tinha muita raiva. E eu nunca vou esquecer que nesse processo, né, uma dos maiores contatos com o Tantra foi acessar a minha raiva, não porque o Tantra vai fazer você sentir raiva, mas porque vai fazer você voltar a sentir a sabedoria do seu corpo. E a sabedoria do seu corpo é sensorial, é emocional, e não é só essa energia mental, né, que às vezes a gente pensa. Em Tantra, a gente já vem todo um estigma, todo um estereótipo, né, de que é sexo, é multi-orgasmo, e é tudo isso. Potência orgástica, porque a gente começa a sentir. E sentir é tão potente, porque é sentir as nossas emoções, digerir essas emoções para que a gente possa se entregar, ser visto, soltar, né? Então, essa dificuldade de dizer não para o mundo e sentir, então, se eu estou dizendo não para o mundo, o que eu quero? Aonde vai o meu limite? Eu quero atravessar esse limite de uma forma que é seguro nesse corpo? Porque o que eu percebo é que às vezes é seguro na nossa mente porque nos ensinaram. Então a gente reproduz a pornografia, a gente reproduz o que o outro quer, mas a gente não para se conectar com esse corpo, sair da anestesia para entender qual que é a segurança, qual que é o pulso desse prazer. E a gente vai movimentando a vida. E é muito bonito porque a gente é voltar a conectar com a sabedoria do corpo. E uma frase que me marcou muito do que você falou, e é por isso que eu estou comentando, porque também foi muito isso, e eu poderia, para mim, esse processo de escamação, de liberação e reconexão com a nossa voz, com os nossos limites, com o nosso corpo, para mim ficou muito claro que até então, né, no meu caso, a minha vida estava toda bloqueada, dando errado, porque eu estava totalmente desconectada da minha verdade pessoal. E essa verdade pessoal, ela muda todos os dias, porque eu não sou a mesma, e porque eu estou me permitindo se transformar com a vida e o contato de tudo aquilo que me toca. E me motiva, me transforma, me engatilha também, que me impulsiona a criar, a me comunicar, a me conectar com as pessoas. Mas, para mim, as coisas pararam de fazer sentido naquele período porque eu estava desconectada da verdade pessoal. E a não permissão da Elisa ser isso, expansiva, que dá risada, que gosta de brincar, mesmo nas situações mais embaraçosas, né, Bia? Né? Mas essa não permissão, a repressão do riso, a repressão do corpo, né, que roubam essa expressão de ser quem a gente é. E o Tantra, para mim, é isso. É retomar a nossa verdade, a nossa autenticidade. E é por isso que essa retomada de voltar a sentir prazer em quem a gente é o que torna tão potente, tão transbordante, né? Tão intensos orgasmos genitais, de corpo, movimento, a respiração e todo esse universo. E é exatamente também... E exatamente por isso que quando eu pensei, nossa, vamos falar de Tantra, eu pensei logo de cara na Bia, porque, assim, eu gosto muito da visão dela do trabalho, porque, assim como eu, a gente entende a sexualidade como uma parte integral do ser humano, que viver a nossa espiritualidade, que viver o nosso emocional não me exclui
essa parte primal nossa, a nossa energia sexual que nos impulsiona a viver a vida com prazer, com liberdade de ser quem a gente é, de criar com prazer, gozar com prazer, reconhecendo que a gente merece e que sempre pode ser mais. Às vezes as pessoas, quando pensam no Tantra, logo já distorcionam, já pensam mil coisas que são produto da própria imaginação, porque às vezes fazem uma associação Tantra como sinônimo de perversão, ou então de orgia. Uhum. E, na verdade, o Tantra é o caminho da não exclusão, o caminho da liberação para a gente se reconectar com a nossa autenticidade, com a nossa verdade. E eu acho que o trabalho da Bia, ela é muito mais voltado, sim, à integração da sexualidade no todo, no ser humano como um todo, né? Nesse animal, nessa consciência humana, nessa consciência divina dentro da gente, e é por isso que é tão potente. E perguntando, então, para você, uma das coisas que me veio muito à mente é que sempre quando eu faço uma pergunta nos stories, principalmente no antigo, né? Que o que aconteceria na nossa vida das seguidoras, né? E das alunas, se a gente acontecesse um milagre e amanhã você acordaria multiorgástica, sentindo prazer com facilidade, se sentindo poderosa e com poucos, não é que poucos estímulos, mas que você se desse total permissão de sentir os diferentes contatos, os diferentes níveis de sensibilidade e toque, e o seu corpo se entregar com facilidade, fluidez e glória ao prazer que você merece, o que aconteceria na sua vida? E é muito interessante que a primeira coisa que as pessoas pensam quando eu pergunto isso, respondem, é que sempre tem alguém que me responde o seguinte: se eu despertasse toda essa potência no meu corpo, eu pensaria em sexo o dia inteiro. E eu sei que isso não é real para a grande maioria das pessoas que já despertaram essa facilidade multiorgástica, essa facilidade de reconexão com o corpo. E normalmente está sempre associado, então, as pessoas acharem que o Tantra é, então, as pessoas ficarem fixadas no sexo. Que sim, é maravilhoso o sexo tântrico. E a minha pergunta para você é, então, como a gente pode dar os primeiros passos para mudar essa visão? E entender como é ser uma mulher multiorgástica, como é ser uma mulher que já despertou toda essa possibilidade, se você realmente passa o dia inteiro só pensando em sexo, que eu acredito que não, né? Mas o que essa mulher busca? O que essa conexão está despertando aí? Né? O que transborda a partir dessa conexão com o corpo? Faz sentido a minha pergunta? Faz. Eu viajo aqui, né? Minha cabeça vai longe. Mas, assim, bom, quando a gente fala de orgasmo, né? E eu acredito que talvez quem está aí assistindo e quem não conhece, né? O que é essa energia orgástica que a gente tanto fala, obviamente vai comparar aquele orgasmo, né? Que a maioria das pessoas tem ou na relação sexual ou se tocando, né? Que é aquela coisa muito rápida, né? Que você fica excitada, teu corpo tá ali, mas você acumula um pouco de energia e daquela energia se esvai, né? Você é como se tivesse aquele momento de explosão. Então, a maioria das pessoas tem a ideia de que orgasmo é só aquilo, né? E que é ótimo, e que bom que você sente isso, mesmo que seja segundinhos, né? 2 segundos. Já é um bom passo, né? Mas vamos pensar que todo mundo quer sentir prazer. Todo mundo, né? Todo mundo que me procura, pelo menos, quando vem receber uma massagem, eu quero sentir prazer, ou porque nunca sentiu, ou se sente, quer sentir mais, claro, né? Só que a gente tem que entender que a gente não nasce com um botãozinho mágico de que, agora eu apertei esse botão e vou sentir o prazer. A gente não nasce sabendo sentir esse prazer. Então, a gente precisa, claro, aprender a sentir o prazer. Né? A gente precisa aprender e reaprender, né? Porque às vezes a gente aprendeu de uma forma totalmente errada. Depois que a gente aprende a sentir prazer, a gente também tem que aprender a expressar esse prazer. Que eu vejo que é aí onde pega a grande maioria das pessoas, né? Porque as pessoas querem sentir prazer, mas elas não sabem expressar isso, não é? Ou aí a gente sabe que para expressar o prazer, a gente vai sentir tudo, não só o prazer. Inclusive tudo que está ali no meio do caminho, que está me impedindo de sentir esse prazer, né? E aí depois a gente tem que desenvolver o nosso prazer, para poder ampliar ele sempre. Então, quando a gente fala de energia orgástica dentro do Tantra,
é a energia que contagia todo o nosso corpo e reverbera para toda a nossa vida. É claro, a gente vai ter os nossos orgasmos de pico, vai, mas a gente vai conseguir ampliar cada vez mais essa sensação para ficar mais intensa, mais potente e mais duradoura, né? E não sentindo apenas numa parte do meu corpo. E todo o meu corpo ele está recebendo, está se nutrindo dessa energia. Por isso que quando a gente tem processos orgásticos, seja na massagem tântrica, num sexo gostoso, ou quando eu tô me tocando no meu momento de intimidade, ou numa meditação, por exemplo, quando eu deixo essa energia reverberar em todo o meu corpo, eu me sinto viva, vibrante, com muita vitalidade, né? Não só para poder expressar, sentir aquilo que eu quero, mas principalmente para você poder viver a tua vida com essa energia do prazer, com essa energia de que eu posso tudo, né? E que nada é impossível, né? A energia de criação, né? Então, quando eu percebo que eu tô com pensamentos muito de escassez, né? Que eu tô assim, epa, frequência baixa, deixa eu mobilizar essa minha energia orgástica, né? Para mandar isso para todas as áreas da minha vida, para eu acordar com prazer, né? Para eu comer uma comida saboreando realmente e sentindo o que eu estou colocando para dentro de mim, não só no modo automático, né? Quando eu estiver conversando com alguém ou na presença de alguém, estar realmente com aquele tempo de qualidade, né? Desfrutando dessa energia. E quanto mais a gente vai percebendo essa energia reverberando e levando prazer, né, para todas as áreas da nossa vida, a gente vai atraindo isso, né? Não que eu faça... Gente, as pessoas que eu conheço não são pessoas assim que são desse meio tântrico, são terapeutas. Pelo menos agora, né, que eu tô solteira, tô conhecendo gente nova. Mas eu tô achando muito interessante que eu não tô conhecendo as pessoas desse meio, ou que entende de massagem, que já fez curso, nada disso. Só que são pessoas que já têm essa essência tântrica, né? Que já tem um jeito, um feeling diferente. Porque na minha cabeça é muito óbvio. Se eu experimento isso aqui, se eu tenho toda essa energia infinita, né, de sentir, por que eu vou rebaixar e sentir isso aqui ou nada, né? É lógico que eu vou vibrar para muito mais, né? Então eu percebo que as relações que chegam para mim, né, de tudo, de trabalho, de amizades, vem com essa energia da abundância, né? Então, é isso que eu percebo, né? A gente fica com a nossa energia vital muito vibrante, reverberando, né? A gente começa a se sentir mais jovem, com mais disposição, né? Por exemplo, hoje eu tô com 41 anos, mas quando eu olho minhas fotos de 10 anos atrás, eu falo, gente, não, eu me prefiro muito mais hoje, né? Porque não é a questão da aparência, né? É a energia. A energia chama atenção, vibra, né? Então eu acho que isso é uma das coisas assim que mais muda, sabe? Quando a gente traz essa consciência do prazer. E é o que eu falo. Quer saber como é que tá a sua vida como um todo, né? Olha para sua Conte-me como sexualidade. que você... Olha para a tua sexualidade. Exatamente a forma como você interage com o teu prazer, com o teu corpo, com as suas parcerias, como você se entrega ou não para aquele momento de intimidade, de prazer, é exatamente como você reage nas situações corriqueiras do dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal, enfim, né? Não tem como ser diferente. Por isso que quando a gente trabalha a nossa energia da sexualidade, tudo muda. Porque é a mesma energia que rege toda a nossa vida, né? Nossa, total. E eu gosto muito do jeito que você fala, porque vem muito de encontro com aquilo que eu acredito. E é muito interessante, porque quando eu faço essa pergunta, né, de se acontecesse um milagre, tudo já estivesse resolvido da forma como você idealiza, a gente percebe que são crenças ainda muito castradoras da religião, que vem falando, se você despertar toda essa potência, a primeira coisa que as pessoas pensam não é toda essa potência, que estou indo para a vida, que eu estou com mais vida, que eu me sinto ainda mais potente. Às vezes a gente pensa algo extremamente negativo, de que se eu despertar todo o meu poder, eu vou ficar com um pensamento restrito a isso e não vou mais poder viver outras áreas. E na verdade não, quanto mais a gente sente esse prazer, mais, pelo menos no meu conceito, mais eu me sinto merecedora de viver a vida e de tudo aquilo que eu desejo ser.
Porque eu vim do sexo, eu fui gestada com essa energia sexual, eu fui parida ao longo da minha vida, a energia sexual que está presente nas crianças que acabaram de sair do forninho, e isso não quer dizer hipersexualização infantil, não, mas entender que a energia sexual não genitalizada, mas expansiva, é o que está fazendo esse desenvolvimento. O riso, a experimentação, a descoberta do corpo, dos sentidos, de ir para o mundo, encontrar o equilíbrio dentro da criança em desenvolvimento, é energia sexual em movimento, que é vitalidade, que está fazendo ela criar, ela crescer. Inclusive, esse estímulo, em contato com um ambiente seguro, amoroso, é o que vai incentivar essa criança, né? E aqui eu não estou falando sobre sexualização infantil, mas é a permissão dessa criança ter um ambiente seguro, onde ela recebe muito carinho, muito contato, ela se sente ainda mais potente, criativa e forte, confiante, acreditando na sua potência. Sim. E quando a gente começa a fazer esse processo de restauração do prazer, a gente começa então a curar essa parte nossa que começou a ser podada, que não pode, é X, Y, Z, você precisa agir dessa forma, isso daqui é errado, a forma como você se expõe tá dando a entender X, Y, Z, tem que fechar as pernas, diminuir a voz, que tá gravado no nosso corpo. E quando a gente começa a usar essa força de prazer para recuperar esses espaços, uma parte nossa começa a dar a permissão de viver aquilo que nos foi tão repreendido muitas vezes na infância, que é a nossa essência. E Exato. é muito bonito porque, para mim, uma das frases que mais me marca na minha jornada é que é muito parecido com a sua nesse sentido, é que se eu sou capaz de sentir algo tão maravilhoso e potente dentro do meu corpo, é porque eu sou tudo isso. Então eu mereço tudo isso. Eu mereço compartilhar isso com o mundo e receber do mundo essa mesma potência sem baixar os patamares. Porque se eu tô nessa frequência, eu mereço receber essas pessoas também que se conectam nessa força, que não precisam ser do meio tântrico, que não precisa ser espiritualista, nem terapeuta, mas pessoas que têm essa disponibilidade de quando tocam um outro ser humano, tá tocando um outro ser humano e não um outro objeto, que tem esse respeito e esse olhar, independente de como vai ser vivenciado a experiência A2, ou A3, ou A4, né? Depende de cada caso, né, gente? De cada um, né? Mas de cada um. É muito potente. Pode falar, Bia. Não, e é muito interessante porque, né, você até comentou, será que essas pessoas que trabalham com sexualidade pensam em sexo o tempo todo? Gente, é muito interessante que uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu comecei a trabalhar a minha energia, que eu comecei a adquirir conhecimentos para mim, inclusive conhecimentos para poder compartilhar com outras pessoas. Antes eu pensava, nossa, eu vou ser a fodona agora, né? Eu vou conhecer um monte de gente, já vou ter várias cartas na manga ali, enfim, né? Agora os rolês vão ser diferentes. Só que é muito interessante porque você acessa algo tão grande, tão sagrado, né? Que você começa a perceber que aquele tipo de energia, aquela troca não vale com qualquer pessoa. Então, a gente até diminui, né, as nossas interações sexuais. Porque a gente busca não pela quantidade, não pelo rostinho bonito, pelo corpo sarado. A gente busca pela troca de energia, né? E com isso, são poucas pessoas que a gente tem essa afinidade, essa química, essa intimidade, sem precisar, né, de tempo para isso, né? Sem precisar de anos. É aquela intimidade que você consegue criar em pouco tempo, porque é a energia que você está trocando. Então, a gente filtra muito as relações. E que bom, né? Porque quando a gente filtra, a gente começa a ter relações saudáveis, relações de qualidade, mesmo que seja de uma noite. Mesmo que seja aquele sexo casual, mas ainda assim vai ser um sexo que vai te nutrir. Não vai te deixar desgastada, se sentindo culpada, porque você vai estar ali dando o seu melhor e também vai estar recebendo o melhor daquela pessoa, né? Então, para mim, isso é a melhor troca que tem. E é bonito, porque eu também senti exatamente isso. Eu pensava da mesma forma, né? Quando antes, na minha cabeça, que eu ia ser, então, né? Eu ia saber fazer um chá de você, que ia ser sensacional. É a deusa do sexo encarnado na Terra. E é muito engraçado, porque, de fato, quando eu me abro para ter essa experiência, é muito bonita, é muito potente. E eu parei. Tem até um post no antigo perfil, né, que eu falava assim: eu parei de ter sexo ruim no dia que, então, eu me permiti ser vulnerável e conectar com quem eu sou. No dia que eu, então, entrei nesse caminho do Tantra, da alquimia sexual, que é desarmar todos esses conceitos
e parar de buscar objetivos e abrir para toda essa expansão, para esse olhar de me humanizar e humanizar o outro, independente de como é a experiência que a gente deseja viver. E isso tira uma pressão, tira esse medo de ser julgado, né? E essa permissão de cada vez mais se expressar e ser vista. Para mim é uma das grandes mudanças de começar a escolher melhor os parceiros, principalmente eu acho que no nível instintivo também, né? De sentir o cheiro, de perceber a energia. Porque muitas vezes a gente sabe racionalmente que aquilo que a pessoa fala, a aparência da pessoa, pode parecer uma coisa, mas o nível energético, quando chega perto, parece que não tá dando, que não é bem aquilo. Às vezes, pelo menos para mim, o cheiro, né, aquilo que eu tô vendo, a sensação no meu corpo quando eu me aproximo de alguém, só numa conversa, me diz muito, né, se daria um match ou não, se rolaria uma química, uma alquimia, né? E é muito interessante porque eu lembro que há 10, 15 anos atrás, quando eu era muito mais jovem, eu lembro que eu quase não pensava, eu era uma pessoa que, então, para ser como as outras mulheres, então eu falava assim, não, eu quero ser sexualmente livre, então eu vou transar com as pessoas. Tinha muito mais facilidade de dizer sim para situações, mas não necessariamente eu tinha orgasmos, eu me entregava, eu me sentia segura. Não necessariamente, muitas vezes isso é até forte de falar, e eu gosto de contar essa história, porque muitas vezes, pelo fato de ter combinado um encontro com alguém, naquela época não se tinha tanto Tinder e aplicativos, né? Enfim. Vamos lembrar, né, gente? Mas naquela época, pelo simples fato de ter combinado com alguém, mesmo que depois começasse, eu percebesse que não estava muito legal, para Elisa conseguir dizer não, vamos parar, vamos mudar. Eu acho que eu não quero mais continuar, era muito difícil. Então imagina só um corpo que não conseguia dizer não, então que era atravessado de alguma forma. Não que a pessoa com quem eu estava me relacionando estava fazendo esse tipo de propósito, mas eu também não conseguia me comunicar. Porque eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo de me pôr vulnerável e de como seria a reação do outro. Então eu colocava todo esse poder na mão de uma outra pessoa que não sentia o que a Elisa sentia, que desconhecia os meus caminhos pelo simples fato de eu desconhecer e não saber comunicar. E é muito potente, então, quando a gente entra nesse espaço, porque para mim o caminho do Tantra, essa reconexão com o corpo e esse potencial, então, realmente de viver o prazer nessa potência da sua verdade, te permitindo viver todas as suas experiências, todos os seus desejos, sim, as suas fantasias, mas acima de tudo, esse reconhecimento do que você está sentindo, qual é a sua verdade, não pela sua mente, porque todo mundo acredita que é autêntico, espontâneo, né? Eu acreditava que era muito naquela época, mas eu percebo hoje que é um caminho contínuo de reconexão com essa autenticidade, com essa espontaneidade, com essa força, para inclusive me comunicar e perceber quando a Elisa não está conseguindo comunicar, o que está por detrás? Corpo, me conta, corpo, me fala. E para mim é muito forte quando você fala isso. Me conte como está a sua área da sua vida, mais através de como você está se tocando, de como que você está sentindo prazer. Sim, tem um mantra que cada vez mais eu estou trazendo muito para mim e cada vez que eu tenho me conectado com isso, eu estou percebendo que as coisas estão muito mais claras, que é assim, ó, sempre Vou até anotar, gente, para aí. Atenção, confie no desconforto do seu corpo. Para mim isso, cara, é uma frase assim que é muito poderoso. Porque a partir do momento que eu comecei a realmente escutar o meu corpo, não só escutar, a parar, sentir e escutar. E perceber qualquer tipo de desconforto no meu corpo, por mínimo que seja, aquilo já para mim é uma resposta de, opa, ou é não, ou é espera um pouco, dá um tempo, vamos com calma. Né? Porque eu já me sujeitei muito, né? E eu sempre tenho que estar tomando cuidado para não cair nisso de novo. Que é você tá ali, né? Se coloca numa situação que chega um momento que já não é mais aquilo que você quer, mas aí você não consegue verbalizar. Ou não quer desagradar o outro, não quer parecer, não quer que a pessoa tenha uma impressão diferente de você, enfim, né? E aí você deixa de realmente falar aquilo que você está sentindo, aquilo que você quer,
em prol de outras pessoas. Então, eu acho que todo mundo já fez isso na vida, né? Então, hoje eu tenho trazido cada vez mais essa consciência, essa comunicação. E eu acho que quando a gente trabalha muito a nossa energia sexual, a nossa energia sexual, a nossa energia criativa, a energia de comunicação. Então, eu percebo que isso nas mulheres é muito forte. Quando elas despertam para essa energia orgástica, uma das primeiras coisas que acontece com ela, elas ficam mais tagarelas. O bichuda abre, né? E aí elas começam a falar, querem falar, querem falar. E é legal porque a gente precisa desabafar, né? A partir do momento que a gente expressa, desabafa, aí depois a gente começa a trazer consciência e começa a perceber como que eu estou me expressando para o mundo, né? A partir dos meus desejos, das minhas vontades. E essa coisa de você aprender a dizer não e sustentar o seu não, isso é um aprendizado para a vida toda. Eu tenho participado de algumas oficinas de consentimento, de ferramentas de comunicação, limite, e eu me vejo muito em situações que eu tenho dificuldade de dizer o não. E não precisar justificar sempre o meu não, né? Então, isso é uma lição que eu tô tentando aprender dia após dia comigo, né? Então, a comunicação é Essencial. tudo. Sim, e é uma das coisas que eu mais vejo é as pessoas falando, ai, mas se a gente começar a comunicar, será que não vai ficar chato durante a relação, ou até mesmo no dia a dia? Uai, mas daí, chato será que não é aguentar algo que você não está gostando, continuar sentindo desconforto, ou às vezes até mesmo machucando? Comunicar é essencial. Tá vendo aqui várias pessoas mandando o Ai, beijo, olha só o autopsicólogo, mandando Aldo de mensagem. Aracaju, saudade tua, hein? Amanda também passou aqui, a Zolina, que Sim, eu inclusive nos vi. apresentou lá em Brotas, maravilhosa. E às vezes as pessoas criam uma ideia de que comunicar é algo chato e às vezes não tão legal. E na verdade, não tão legal é uma das partes não estarem curtindo, seja na relação sexual, seja num relacionamento, seja numa amizade, seja numa conexão. É necessário isso. Porque a gente às vezes acha que aprendeu a transar, a gente acha que aprendeu a se comunicar, mas na verdade a gente não aprendeu nada disso, porque foi tudo muito podado. E a gente precisa encontrar esse espaço, né? Que nem a Bia falou. A minha verdade do meu corpo, a minha verdade emocional, a comunicar esse não e a sustentar sem precisar justificar. Porque simplesmente quem eu sou tem um valor tão tremendo que eu posso falar isso de um lugar de muita clareza e respeito com o outro. E é tão potente isso, né? Porque às vezes a gente acha que é uma forma de machucar o outro, mesmo nos machucando, só que ambos têm essa mesma potência, ambos têm o mesmo valor. E olha só que potente isso. E antes da gente finalizar, Bia, que eu tô achando incrível, né? A gente podia passar assim umas 2, 3 horas conversando e para mim é muito gostoso te ouvir, sempre aprendo muito. Mas eu gostaria, assim, antes da gente entrar nessa parte de encerramento da live, de saber se você poderia dar, por exemplo, no seu caminho, né, esse caminho da mulher tântrica, é uma mulher que, para mim, acho que para ir tão forte assim para a vida, passa por vários processos de morte interna, de liberação, de ressignificação. Eu gosto muito, inclusive, de um conceito que a Sadi Furtado, uma das minhas mestras do Tantra, fala, que às vezes a gente acha que o Tantra é o caminho do sexo, e na verdade é o caminho do amor e também o caminho dos loucos, né? Que a todo momento está se permitindo a experienciar algo novo, a morrer para reviver cada vez mais cheio de vida, mais cheio de prazer e autenticidade. E eu gostaria de saber de você, ao longo da sua jornada, ao longo da sua experiência e talvez daquilo que você está vivendo agora, quais seriam, assim, 3 pontos principais desse caminho da mulher tântrica, né? Que são essenciais para essa reconexão, para dar os primeiros passos. Ai, Mandinha tá Ai, meu aí ainda. Deus! Bicha, você é a próxima que vai chegar aqui para fazer live. Nossa, nem me fale de morte e renascimento. A minha astróloga tá aí, que é a Amanda, né? E a minha Lilith está em escorpião. Ó, se eu não estou enganada, já notei isso. Socorro, Deus! Então é assim, para mim essa coisa de morte e renascimento é o tempo todo, sabe? Às vezes eu até canso de morrer tanto, mas depois que eu nasço, eu olho para trás e falo, caramba, quantas vidas eu já vivi nessa vida, né? E o quanto eu consegui ressurgir das cinzas e vir cada vez mais forte e mais consciente.
É um processo doloroso, mas necessário. Eu falo que o próprio orgasmo é um processo de morte, né? Aonde para você realmente, né, se apoderar dessa energia, né, que quando vem com tudo, dá muito medo, né? Você pensa, meu Deus, não vou dar conta dessa energia, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Então, assim, é uma pequena morte que naquele momento você precisa aprender a soltar, abrir espaço para esse novo chegar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é não ter medo de sentir, né? É assumir essa coisa do sentir. Eu quero sentir prazer? Quero sentir muito prazer, mas saiba que tudo que vai lá em cima também vai lá embaixo, né? É a moeda, né, dos dois lados, né? A faca de dois gumes, não tem como, né? É um pêndulo, né? Então, vai ter momentos que você se permitir a sentir muito prazer, em alguns momentos você talvez vai ter que acessar coisas muito dolorosas, mas que faz parte de você, faz parte do todo, né? Não tem como a gente renegar esse nosso lado escuro, as nossas sombras, né? A gente tem que realmente acolher e conviver com os nossos monstrinhos, né? Porque isso faz parte do que eu sou hoje, né? Então, acho que é o sentir, né? É trazer ferramentas, e eu não falo isso só no Tantra, sabe? Tudo que você puder dar atenção para o teu corpo, eu acho que é muito válido para a gente trazer essa escuta, né? E a gente só vai conseguir trazer essa escuta quando a gente começa a dar atenção para o meu corpo, seja no autocuidado, sei lá, através de exercício, uma prática de yoga, seja na forma como eu, em algum momento, vou ritualizar uma passada de creme no meu corpo, sabe? Fazer com atenção, usar as eggs, que eu amo de paixão, né? Eu acho que traz uma conexão interna muito grande. O próprio auto-toque, né? O meu momento de auto-prazer, de em alguns momentos eu não ir com tanta sede ao pote, né? Talvez brincar um pouquinho. Eu gosto muito de sentir a minha vulva, né? Mas não sentir só passando a mão por dentro, colocando o dedo dentro, a mão por fora, colocando o dedo dentro, sentindo o cheiro da minha vulva, né? Sentindo o cheiro da minha menstruação, por exemplo, quando vem, e não sentir nojo daquilo. Porque tem momentos que às vezes o cheiro vai estar mais forte, não vai estar tão agradável, mas é o meu cheiro, né? Aquilo sou eu, né? Então acho que não renegar nada disso, né? E se permitir, né? Se permitir sentir, se permitir viver, olhar para a tua história, honrar a tua história, as suas dores, né? A gente não vai conseguir mudar o que passou, né? Cada um tem seu histórico de dor, enfim, de traumas, a gente não vai conseguir mudar o que passou, mas a gente vai conseguir mudar a partir de agora a forma como a gente vê isso, né? Então, assim, e a terapia, né, gente? Dá-lhe terapia. Tudo que é terapia que vocês puderem fazer, faça terapia corporal. Eu sou apaixonada porque a gente sai do cabeção, né, e vai para o corpo. E quando a gente vai para o corpo, vai para o sentir, a magia acontece. E sim, é muito bom, maravilhosa, Bia. E é exatamente isso. Às vezes as pessoas querem entender o Tantra, a sexualidade, a partir das criações da mente. E sim, é bom dar uma lida nos livros, estudar, se tornar mais consciente, entender racionalmente as coisas. Mas nada vai mudar o fato de que para você adentrar o Tantra, você precisa experimentar, você precisa voltar a sentir. Para você vivenciar a sexualidade, você precisa ir para o corpo e se experimentar, saindo do status quo, daquilo que... Se você faz tudo sempre igual e espera um resultado diferente, daí fica difícil, né, meu irmão? A gente precisa aprender a experimentar, sair do objetivo e entrar nesse espaço de tocar, sentir diferentes toques, diferentes cheiros, aceitar esse corpo e esse processo natural do corpo que a gente foi ensinado a desrespeitar. E eu acho que o Tantra é esse caminho de voltar a esse natural e que é a sua essência, que é diferente da Elisa, que é diferente de qualquer outra pessoa. Mas se a gente veio desse corpo, para mim, pelo menos, esse corpo é divino tal como se apresenta e o milagre nunca vai estar fora. Ninguém vai ter esse poder sobre mim, nem as divindades. Eu sou a própria divindade na Terra, ao meu ver. Eu vim dessa energia sexual, que é uma energia divina e de criação, de liberação e criação, né, constante. E se a gente é a encarnação dessa matéria, a gente já tem todas essas ferramentas dentro. Dá-lhe terapia, dá-lhe tudo, mas olha que lindo essa ciclicidade, os nossos cheiros,
inclusive, essas nossas espontaneidades, esse riso e até mesmo a expressão da raiva, que tudo está indicando algo, voltar a sentir exatamente isso. Não tem como só sentir o amor, só sentir o prazer, só sentir a alegria. Seria legal? Eu não vou negar que eu gosto de sentir essas emoções, Eu né? Se gosto, sentir é né? maravilhoso. Mas também de abraçar a raiva, abraçar o medo e abraçar o desconforto para entender o que eles estão nos dizendo, para a gente poder sustentar, inclusive, o prazer ainda mais. E uma coisa que eu realmente vejo é que não é possível entrar em novos níveis, inclusive orgásticos, enquanto a gente não sair o controle que está contido com raiva, enquanto a gente não perder o medo de ser visto pelo outro, não perder o medo de atravessar o desconhecido, que é o orgasmo, é se entregar esse mistério do corpo, é entregar esse mistério das sensações. Quanta potência aí. Então, acho que o Tantra é exatamente isso, como a Bia fala, é essa reconexão com o corpo, com o sentir, com a Sim. sua E verdade. é esse movimento o tempo todo de expansão e contração, que é o movimento de vida, né? Eu não vou conseguir sustentar e segurar o tempo todo. Eu também tenho que abrir mão, soltar, abrir espaço, né? E assim vai, né? A gente vai abrindo espaço aqui o tempo todo, né? Vai recebendo novo, vai fazendo essa faxina, né? Tem coisas que hoje faz sentido, amanhã já não vai mais fazer sentido. E tá tudo bem, né? Você vai absorver aquilo que, né? Que foi de valor naquele momento, aproveita e abre espaço, vem novo, né? E aí é um movimento que é Total. direto. Até perdi as palavras aqui agora, porque até. Eu tô pensando nos processos, nessas mortes e renascimento da minha vida, meu Deus do céu. Não, mas é bom, é bom. É bom morrer também. Aff, Maria. Não é fácil, mas é bom morrer. Na verdade, não é Assim, bom dizer que eu morrer. gosto. É bom morrer porque você sabe que depois você vai viver, entendeu? Então, Vim com essa é Deus a forte. parte boa do morrer, porque você sabe que depois daquilo, aí você vem com tudo. Isso, antes de encerrar, eu vou até contar aqui, né? Eu tava até conversando com a minha irmã esses dias, né? Que eu tava fazendo uma prática tântrica durante 21 dias. E era para destruição, para liberação e para morte. Eu tava num momento bem dark, né? Assim, vamos morrer, porque eu quero realizar aquele sonho, eu quero não sei o quê, eu quero fazer uma mudança de tudo na minha vida, dos meus projetos. Então, vamos morrer para eu criar algo novo assim, que mais conectado com a minha essência? Fiz. Sabe o que aconteceu no 21º dia? Destruiu o meu perfil antigo, gente. Então é isso, a gente vai voltando com mais potência. Cuidado com o que Na hora que você você falou pede, isso, né? então, daí eu fiquei pensando, daí a Camila falou, né, que é minha irmã. Ela falou assim, ó, você viu? Você pediu destruição, você pediu liberação. E realmente, é bom você liberar e fazer uma faxina, né? Mas cuidado com aquilo que você pede, que às vezes vem num nível mais raro, de mais intenso do que você estava querendo, é verdade. Mas é maravilhoso. Eu acredito que é necessária essa renovação e nada acontece por um acaso. Mas quão bonito é se não houvesse tido uma morte nesse final de semana, há 10 anos atrás, que você passou, para te dar esse start para todo esse mundo sensorial, esse mundo do Tantra, porque é um grande rito de passagem. Para mim também, há 10 anos atrás, quando eu entrei em contato com isso, né? Quando eu entrei em contato com a minha raiva, para mim foi uma grande morte para eu voltar a ser quem eu sou. E se a gente parar para perceber todos os dias, ao longo do nosso ciclo menstrual, a diferentes fases da nossa vida, a gente está morrendo. A cada orgasmo não tem como voltar a ser a mesma que a gente foi antes. Nos transforma, nos inunda, nos inspira. Pelo menos os Tantra me trouxe muito essa consciência que o orgasmo é uma capacidade de manifestação, de inspiração, trazer algo novo, ainda mais potente e belo. Né? E, Bia, você é sensacional. Eu te admiro muito e sou muito agradecida pela Amanda, né, por ter dado essa oportunidade de te conhecer, né? A Amanda também é uma mulher incrível que trabalha com Tantra e astrologia, e já fica aqui o convite de vir participar. E também já estou me convidando para fazer uma visitinha em Brotas. Né? A gente já se joga aí, já joga no ar, né, em direta para amiga. Mas o que eu queria dizer mesmo, assim, que é muito nutridor ter esse espaço de comunicação com você, Bia. Eu agradeço muito os nossos caminhos terem se cruzado e principalmente o simples fato de você se permitir ser toda essa potência e viver a sua verdade, porque para mim é uma das coisas que eu mais admiro em você e acho que o seu trabalho é muito sério, porque tem um olhar e um cuidado, uma transformação. Então, eu só queria agradecer mesmo essa sua disponibilidade enquanto ser humano,
de auto-permissão de muitas mortes e renascimentos, mas acima de tudo, de ter disponibilizado todo esse conhecimento incrível aqui no perfil. Então, gratidão do fundo do meu coração, Bia. Gratidão pelo convite, gratidão para todo mundo que entrou, esteve aqui, né? E é isso, né? E seguimos a nossa jornada em habitar os nossos corpos com potência, com consciência, com prazer, né? É um trabalho que não acaba, né? Ele só tem um começo e só vai, né? Mas vale muito a pena. Não é à toa que hoje, né? Tô nesse mundo, tô trabalhando com isso e me trabalhando porque eu vejo o resultado muito rápido e vejo transformações. Então, sou apaixonada no que eu faço. Gratidão. Perfeito. Gratidão, Bia, gratidão a todas as mulheres e homens, todas as pessoas que participaram aqui dessa live, que passaram por aqui e que vão assistir aqui a gravação. Vocês tenham uma ótima semana e gratidão, gente. Cada vez mais a gente possa voltar a sentir para voltar a ser quem a gente é de verdade. Então é isso. Gratidão, grande beijo e tchau, tchau. Beijo, 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 beijo.